Ei, som, teste. Alô, som. Ei, som, testando. Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos. Graça e paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tenham todos uma boa noite. Que nós possamos ter um culto muito maravilhoso, muito abençoado. O culto que é para a glória de Deus, mas nós somos edificados também nesse momento. Então fiquemos de pé, em nome de Jesus. Vamos dar início a esse tempo de louvor, de adoração ao nosso Deus. Vamos juntos em um só coração estarmos louvando aquele que é todo-poderoso, aquele que é invisível, mas é real, naquele que nós cremos e que nós depositamos o nosso coração e a nossa esperança. Fechemos nossos olhos. Senhor nosso Deus e Pai poderoso, Pai eterno, nessa noite, Senhor, nós mais uma vez queremos Te exaltar, Senhor. Nós temos aprendido, ó Deus, que quando nós saímos, ó Pai, das nossas casas, nós temos que chegar aqui nesse lugar com o intuito, Pai, de Te adorar, de Te bendizer, de buscar a Tua face, de render louvores a Ti por tudo aquilo que o Senhor é e por tudo que Tu fazes, Pai, em nosso favor. Todas as Tuas bênçãos, Pai, Tuas maravilhas, e também nós Te louvamos até pelas dificuldades, Pai, que nos ajudam a crescer, pelas provações que vêm da Tua parte, Pai, pois elas são para o nosso bem. Nós cremos, Senhor, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, Senhor, fica conosco nesta noite. Nós Te apresentamos este culto, Pai. Tudo que vai ser realizado aqui, cada louvor, cada palavra, cada gesto, Pai, que venha a ser para a Tua honra e para a Tua glória somente, Senhor. Ser Tu adorado nesse lugar, ser Tu bendito, ser Tu glorificado, Senhor, nesta igreja. Eu que eu Te louvo, Senhor, e Te agradeço. E faço isso no nome santo do Senhor Jesus. Amém, Deus. E amém. Então vamos juntos adorar. Declarar que o Santo Espírito de Deus é bem-vindo nesse lugar. Vamos declarar que não há nada igual, não há nada melhor do que a presença viva, que a presença doce do Espírito Santo de Deus em nossa igreja, em nossas vidas. Não há nada igual, não há nada melhor ao que se comparar a esperança viva, Tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Declare comigo. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por Tua glória.
Senhor. Não há nada igual. Não há nada igual. Não há nada melhor ao que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração
sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos fazer uma leitura bíblica, o Salmo de número 95, versículos de 1 a 3. Vinde, cantemos ao Senhor, jubilemos a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante sua face com louvores e celebraremos com salmos. Porque o Senhor é Deus grande e Rei grande sobre todos os deuses. Amém. Esse é o nosso Deus, Deus grande, Deus poderoso. Glórias a Deus. Vamos sair agora dos nossos lugares, vamos nos cumprimentar, dar uma boa noite aos nossos irmãos, porque a nossa bandeira como cristão é o amor de Jesus Cristo, amém? É isso que nós professamos, é essa comunhão que é baseada no amor de Cristo e que nós vivemos. Então você pode sair do seu lugar se você quiser, abraçar o seu irmão, dar graça e a paz. Uma boa noite para todos em nome de Jesus. Deus abençoe grandemente as vossas vidas, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Levou-me à sua mesa de banquete, levou-me à sua mesa de banquete, e sua bandeira sobre mim é o sou do meu amado e ele é meu. Eu sou do meu amado e ele é meu. Sua bandeira sobre mim é o amor. Podemos ver o amor de Deus nesse lugar, sua bondade vemos e graça recebemos, nos deleitamos da sua mesa, Senhor. Fazes tudo tão bem, olhe só pra nós. Levou-me à sua mesa de banquete, levou-me à sua mesa de banquete, e sua bandeira sobre mim é o amor. Eu sou do meu amado, eu sou do meu amado e ele é meu. Eu sou do meu amado e ele é meu. E sua bandeira sobre mim é o amor. Podemos ver o amor de Deus nesse lugar, sua bondade vemos e graça recebemos, nos deleitamos da sua mesa, Senhor. Fazes tudo tão bem, olhe só pra nós. Sua bandeira sobre
sobre ti, a bandeira sobre mim, a bandeira sobre nós é o amor, amor. Sua bandeira sobre ti, a bandeira sobre mim, a bandeira sobre nós é o amor, amor. Sua bandeira sobre ti, a bandeira sobre mim, a bandeira sobre nós é o amor, amor. Sua bandeira sobre ti, sua bandeira sobre mim, sua bandeira sobre nós é o amor, amor. É o amor. Mais uma vez, vamos declarar que a bandeira sobre ti, a bandeira sobre mim. Sua bandeira sobre ti, sua bandeira sobre mim, sua bandeira sobre nós é o amor, amor. Sua bandeira sobre ti, sua bandeira sobre mim, sua bandeira sobre nós é o amor, amor. Sua bandeira sobre ti, sua bandeira sobre mim, sua bandeira sobre nós é o amor, amor. Sua bandeira sobre ti, sua bandeira sobre mim, sua bandeira sobre nós é o amor, amor. Nós cheguemos a Ele com o nosso coração quebrantado. Eu olho para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador, a cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Declare pela cruz. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, graça recebi, por sua cruz, a morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor.
chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrantado por seu amor. Senhor Jesus é rei de um reino poderoso, um reino de justiça, reino de majestade, reino de glória. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça
te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te... Eu quero ouvir as vozes declarando o teu reino. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Nós te adoramos, Senhor Jesus. Recebe o nosso louvor, nossa adoração nessa noite. Aleluia. Amém. Você pode assentar. Mais uma vez, uma boa noite aos irmãos, que a graça e paz de Cristo venha ser em vossos corações, em nome de Jesus. Que Deus possa falar conosco nessa noite, possa usar a minha vida e meu coração como pregador da sua palavra. E vamos falar hoje sobre marcas ou sinais de uma igreja espiritualmente madura. Eu lembro que nas minhas andanças por algumas igrejas, eu me deparei com vários tipos de pessoas e vários tipos de igrejas diferentes. E certa feita eu conversava com um irmão que se julgava espiritualmente maduro aos seus próprios olhos. Que tem pessoas assim, né? Pessoas que se acham maduros aos seus próprios olhos. Não, eu sou muito crente. Eu sou muito crente, eu sou homem de oração. Ainda falam assim, né? Sou homem de oração. Eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus. E muita gente acredita nesse discurso. Mas esse irmão que eu conheci há muito tempo atrás, que também falava desta forma, eu sou muito maduro, eu sou homem de Deus, eu sou homem de oração, ficou-se sabendo que ele estava envolvido na igreja em um complô para tirar o pastor da igreja. Envolvido no planejamento de um racha na igreja. Aí eu pergunto, que maturidade é esta? Que a pessoa professa ter, mas as suas atitudes estão gritando outra coisa. Estão falando exatamente o contrário do que ele afirma sobre si mesmo. E não diferente do que acontece com as pessoas, acontece com as igrejas. Existem igrejas que são espiritualmente maduras aos seus próprios olhos.
A nossa igreja já tem 50 anos de idade. A nossa igreja já é financeiramente bem. Nós temos muitos obreiros. Mas a pergunta que eu faço é: serão essas as marcas de uma igreja espiritualmente madura? Então vamos ver o que a palavra do Senhor nos afirma nesta noite. Você pode abrir comigo a sua Bíblia na primeira carta de Coríntios, capítulo 3. Primeira carta de Coríntios, capítulo 3, versículos de 1 ao 9. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos de 1 ao 9. Diz assim a palavra do Senhor: irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda sois carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz eu sou de Paulo e outro eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são coisa alguma, mas unicamente Deus que efetuou o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são a lavoura de Deus e edifício de Deus. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai maravilhoso, Deus eterno, que esta palavra, Senhor, possa alcançar o seu objetivo mais uma vez nesta noite, que é de tocar os nossos corações, transformar as nossas vidas de acordo com a Tua palavra, Deus. Que nós possamos sair daqui com o nosso entendimento renovado, Senhor. Que nós possamos sair com o nosso coração transbordando, ó Pai, da Tua palavra nesta noite. Abençoa a Tua igreja grandemente. Que eu diminua, Senhor, e que Teu Espírito Santo cresça. Que nós possamos ouvir a Tua voz nesse momento para a nossa vida, falando ao nosso coração. O que eu te oro, Senhor, e te agradeço, e faço isso no nome santo do Senhor Jesus. Amém, Deus. Amém. Então, em sua segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo começou uma obra na igreja, na cidade de Corinto. Nessa cidade, Paulo pregou por 1 ano e meio, como está em Atos 18, versículo 11. Eu não vou ler a passagem, mas lá fala que Paulo pregou em Corinto 1 ano e meio. E essa cidade de Corinto era uma das mais importantes do Império Romano. Foi uma cidade que chegou a ser colônia de Roma. Como eu já falei aqui outras vezes, era uma cidade cosmopolita, uma cidade sofisticada. E por isso uma cidade orgulhosa. E esse orgulho vinha basicamente por 3 razões. Primeiro, Corinto ficava localizada em uma faixa de terra que havia se tornado uma
excelente rota comercial que ligava o mar Mediterrâneo ao mar Egeu. Então era uma faixa de terra que ligava dois grandes mares. Por isso, todo mundo que ia fazer negócio, que ia transportar alguma coisa, passava por Corinto. Segundo, em Corinto havia os chamados Jogos Istmicos, que era semelhante às Olimpíadas de hoje. De 4 em 4 anos, se realizavam jogos naquela cidade e as pessoas do mundo antigo iam para assistir esses jogos. Então era uma cidade que muita gente passava por lá. É uma cidade de muitos turistas. Em terceiro, havia um templo na cidade levantado a Afrodite, que não era só um templo, também era uma atração turística da cidade. Então muita gente passava por lá. E essa cidade se tornou uma cidade economicamente rica, mas moral e espiritualmente pobre, sendo tolerante com todo tipo de culto que existia no mundo antigo. E se tornou também uma cidade vaidosa por conta disso. Irmãos, não há como negar que o orgulho, a riqueza, a baixa moralidade da cidade acabaram, de certa forma, influenciando aquela jovem igreja que havia sido fundada há pouco tempo. Então Paulo, depois de certo tempo, depois desse 1 ano e meio pregando lá em Corinto, o Senhor levanta os seus pés dali e ele vai para a cidade de Éfeso, na atual Turquia. E ali em Éfeso, Paulo fica por 3 anos pregando e ensinando a palavra de Deus. Mas lá em Éfeso, Paulo ficou sabendo da situação que estava a igreja de Corinto. E a situação não era nada boa. O relatório que chega para Paulo da igreja de Corinto era desfavorável. Existia naquela igreja muitos problemas. Existiam ali problemas de ordem moral, problemas de ordem litúrgica, erros no culto. Haviam problemas de ordem espiritual. E aquela igreja dava sinal de imaturidade espiritual. Era uma igreja que não estava crescendo espiritualmente. Por isso Paulo fala que tem que dar leite para eles. Ou seja, eu não posso dar para vocês um outro tipo de pregação mais sólida, porque vocês não vão compreender. Isso é um sinal de imaturidade espiritual. Imagina uma igreja ou uma pessoa, um crente, vamos fazer aqui um exercício mental. E existe crentes que passam a vida inteira querendo ouvir só Jesus te ama. E não consegue ouvir algo mais sólido, algo mais nutritivo, não consegue receber uma palavra um pouco mais bem fundamentada, porque ele só quer ouvir aquela mensagem básica o tempo inteiro. Assim era Corinto. Paulo fala, vocês não amadureceram. Eu queria falar de outra forma com vocês, mas eu não posso. Porque vocês não estão prontos para isso. Lá nos versículos 1 e 2 do capítulo 3, vai nos dizer o seguinte: irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como crianças em Cristo. E esse é o exemplo que ele está dando. Crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. Ou seja, desde o tempo que eu fundei a igreja, até agora, Paulo está dizendo, vocês não cresceram nada. Continuam na meninice, na infantilidade. Isso é muito ruim. Então nós podemos afirmar, mediante a isto, que a igreja do Senhor deve buscar
a maturidade espiritual. A igreja do Senhor deve buscar a maturidade espiritual. E a palavra nos mostra sinais de maturidade espiritual da igreja. E o primeiro sinal de maturidade espiritual da igreja é a compreensão de unidade. Compreensão de unidade. Isso é sinal de maturidade. Eu lembro que quando eu era mais jovem, quando eu era adolescente, era comum a gente visualizar, a gente saber que existia fã-clubes de cantores, de bandas. Na nossa época era muito comum. Tem o fã-clube da banda fulano de tal. Aí as pessoas tinham fotos dos cantores, fotos das bandas, discos autografados, discos inéditos. Sabiam todas as músicas de todos os discos daquele cantor. Ou seja, era quase uma adoração. O fã-clube é uma adoração. É um culto que está sendo feito a uma celebridade. Hoje em dia também não é diferente, né? Tem os seguidores aí, né, nas redes sociais que seguem o fulano de tal e seguem fielmente aquela pessoa. Sabe tudo da sua vida. É um culto a uma celebridade. Então, esse tipo de comportamento no mundo, ele é normal, ele é até certo ponto aceitável. Mas quando ele vem para dentro da igreja, ele começa a dar problemas. Esse não é o comportamento que nós esperamos de um crente. Então, quem já ouviu aqui a expressão crente de pastor? Já viram essa expressão? Crente de pastor. A gente sabe que as ovelhas, depois de um certo tempo, acabam se acostumando com o estilo do pastor pregar, com o estilo dele ministrar, de trabalhar na igreja, principalmente se esse pastor é o primeiro pastor da sua vida cristã. Aí tem uma afinidade, né, muito grande com esse pastor. E não tem nada de errado com relação a isso, tá? Nada de errado. Você tem uma afinidade com o pastor que foi teu pastor durante muitos anos, que está com você na fé desde menino e tal. É normal você se apegar a essa pessoa, ter uma certa afinidade com ele. O problema é quando a carne começa a entrar em ação. A carne, ela consegue pegar uma coisa boa e transformar numa coisa ruim. Ter afinidade com o pastor é uma coisa boa, mas quando a carne começa a trabalhar, isso é transformado numa coisa muito ruim. A carne faz o crente começar a tentar idolatrar o pastor. Aí já é ruim, já não é mais bom. Muitas vezes o pastor sai da igreja, o que eu chamo de crente de pastor é exatamente isso. O pastor ele é chamado, Deus levanta os pés do pastor, como ele fez com Paulo aqui. Paulo saiu de Corinto e foi para Éfeso, segundo a vontade do Senhor. E hoje em dia também não é diferente. Tem pastor que está na igreja por um tempo e Deus o chama para outra obra, em outra cidade, em outro lugar. Então tem muitos crentes que saem da igreja para ir atrás do pastor, para seguir o pastor onde quer que ele esteja. Então, dá uma ideia meio de fã-clube, né? Parece que o pastor tem um fã-clube dentro da igreja. Tem os seus seguidores fiéis que vão atrás dele para onde quer que ele vá. E era exatamente esse o caso da igreja em Corinto. Primeiramente, Paulo vai deixar claro que essa igreja estava sendo carnal e não espiritual. No versículo 3, parte A, ele vai dizer: vocês ainda são carnais. E essa carnalidade que Paulo fala, ela fica visível quando? Quando a igreja está demonstrando falta de unidade. Quando a igreja começou a estar dividida em fã-clubes. Quando na igreja se tinha o seu pregador preferido.
Vamos lá para o versículo 3, parte B, e o versículo 4. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Então tinha o fã-clube de Paulo e tinha o fã-clube de Apolo na mesma igreja, irmãos. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Paulo foi o fundador da igreja de Corinto. Como eu já falei, passou 1 ano e meio pregando, ensinando aquela igreja. Nós podemos ler as cartas de Paulo e verificar que ele era um homem sábio. Paulo era um homem conhecedor das Escrituras, um homem bastante eloquente para o seu tempo, mas a palavra diz que Apolo não ficava atrás. Vamos lá para Atos 18, versículo 24. Atos 18, 24. Diz a palavra do Senhor: enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era, olha lá, homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Apolo também era bom, tanto quanto Paulo. Apolo não ficava atrás. Então, desse modo, algumas pessoas começaram a cultuar Paulo, a fazer o fã-clube de Paulo, e outro grupo na igreja começou a fazer o fã-clube de Apolo. Os dois eram bons, isso é fato. Eram bons pregadores, eram homens conhecedores da palavra. Ao que tudo indica, não havia entre eles divergência doutrinária. Eles não pregavam doutrinas diferentes. A doutrina que Paulo ensinava era a mesma que Apolo ensinava. O que estava havendo aí? Eram formas diferentes, estilos de pregação diferentes. Não eram duas doutrinas. Era somente a maneira de pregar deles que era, pelo que eu li, muito diferente. Talvez, imagino eu, que Paulo fosse mais metódico, mais criterioso no seu ensino do que Apolo. Você vê pelas suas cartas, pela maneira que ele organiza as suas ideias. Alguém criterioso, alguém que é caprichoso no que escreve. Deveria pregar assim também, imagino eu. Mas a palavra fala que Apolo era diferente disso. Vamos lá para Atos 18, 28. Atos 18, 28. Vai dizer de Apolo que Apolo refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Essa palavra que aparece aí, vigorosamente, no grego, ela significa com poder. Então, a impressão que me dá que Apolo era mais incisivo na sua pregação, era mais efusivo na forma de pregar do que Paulo. Então eles tinham maneiras diferentes de fazer a mesma coisa, o que é completamente normal. Tá? Então essa divisão da igreja de Corinto não tinha razões doutrinárias. Ele estava relacionado simplesmente à personalidade de cada pregador. E é por isso que Paulo se refere a eles como carnais e mundanos, para mostrar que esse procedimento que eles estavam tendo não é guiado pelo Espírito Santo, mas é guiado pela própria natureza humana. Então Paulo, como
abrindo uma ferida que precisava colocar remédio, Paulo vai jogar luz nesse problema. Ele vai escancarar que existia um problema sério nesta igreja. Ele vai dar nomes aos bois, como se diz, nesse problema. Ele vai falar de forma clara e às vezes até severa, visando por fim nas divisões da igreja, para que ela pudesse caminhar em unidade e começasse a amadurecer. Irmãos, a gente visualiza isso muito claramente nas igrejas maiores, por exemplo. Nas igrejas que tem muitos pastores, muitos pregadores, e cada um prega diferente do outro, isso é normal. Ninguém vai pregar igual ao outro, ninguém vai copiar a forma de pregar, se bem que tem uma igreja aí que todo mundo prega igual, né? Tem uma igreja aí que eu acho que o pessoal tem aula de falar igual, porque você fecha o olho e pensa que é o outro que está falando, que é igualzinho. Mas isso não é normal, tá? Normal é cada um ter a sua personalidade, a sua maneira de fazer. Então, em igrejas maiores, que tem muitos pastores, muitos obreiros, cada um prega, talvez um dia da semana, um domingo, a gente pode ver isso muito claramente. Tem irmão que só vai para a igreja quando o pastor fulano está pregando. Eu só vou porque hoje vai ser o pastor fulano que vai pregar. Misericórdia, meu irmão. Quiser que você passar o mês todo sem pregar, tu não vai para a igreja? É assim que funciona? Então é absurdo uma coisa dessa. Hoje é o pastor cicrano que vai pregar. Eu não vou para a igreja hoje. Gente, isso é fã-clube. Isso é fã-clube. Eu já soube de igreja que o pastor saiu, foi chamado para um outro campo, metade da igreja foi junto. Aí o pobre do outro pastor que chegou na igreja pegou a igreja vazia. Isso é sinal de imaturidade espiritual. Nós temos que compreender que igreja espiritualmente madura não tem fã-clube. Fã-clube não é lugar, não tem lugar dentro da igreja de Cristo. Uma igreja que é madura espiritualmente ama os seus líderes, ama, respeita os seus pastores, mas entende que nós precisamos caminhar em unidade, em um só coração, que nós somos servos de um mesmo Senhor. Não tem grupo A nem grupo B. Não tem seguidor do pastor A nem seguidor do pastor B. Nós somos seguidores primeiramente de Jesus Cristo. A Ele toda honra e toda glória. Então, sinal de maturidade é uma igreja que compreende a unidade. Mas tem um segundo sinal de maturidade espiritual, que é a compreensão de ministério. Eu já contei, eu acho que essa história aqui, ela é verídica, que um jovem irmão vocacionado foi aprovado para cursar o seminário. Então ele, feliz da vida, ligou para os seus parentes para dar notícia: eu passei no seminário, vou ser pastor. E um tio dele, que não era cristão, recebeu a ligação. Quando ele contou as boas novas, né? O tio perguntou: meu sobrinho, mas esse negócio de pastor dá dinheiro? Depende da igreja, né? Tem igreja que dá. Tem denominação que dá, né? Mas tratando da igreja batista é pouco provável. Então aquele tio desse jovem seminarista, que não era cristão, não era conhecedor da palavra de Deus, ele não sabia nada acerca de ministério. Para ele, ministério é ganhar dinheiro, no entendimento dele. Infelizmente, em nossas igrejas tem muito crente que também não entende o que é ministério, que pensa que Deus escolhe somente os bons, só os mais eloquentes, mais bem instruídos. E não é verdade. É verdade que entre aqueles que foram chamados por Deus, haviam homens doutos, homens cultos. Haviam. O próprio Paulo era um homem culto.
Lá em Atos 22, versículo 3, fala que ele aprendeu aos pés de Gamaliel, que era um grande rabino da época. Era alguém que era conhecedor das coisas. Na cidade que ele nasceu, de Tarso, tinha uma universidade de filosofia, talvez ele tenha passado por lá. Então era alguém que tinha muito conhecimento. Deus chama assim homens doutos para a sua obra. Deus chama pessoas influentes na sociedade, como foi o caso de Isaías, que estava próximo da corte do rei, talvez fosse primo do rei Uzias, fazia parte da família real. Mas Deus também chama pescadores da Galileia, indoutos, como Pedro. Deus chama coletor de imposto como Mateus, que era repudiado pelos seus. Então, dessa forma, ministério não tem a ver com quem nós somos, mas com quem Cristo é. Paulo vai deixar isso muito claro quando ele fala que o seu status entre os judeus não valia nada perto de Cristo. Vamos lá para Filipenses capítulo 3, versículos 7 e 8. Filipenses capítulo 3, versículos 7 e 8. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas e as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Paulo diz aqui que todo o seu conhecimento, todo o seu status, não valia nada perto da glória de Cristo. Não era nada. E Paulo então fala da falta de unidade da igreja de Corinto, perguntando àquela igreja, lá em 1 Coríntios 3, de 5 a 7. 1 Coríntios 3, de 5 a 7. Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos, por meio dos quais vocês vieram a crer conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Então, por falta de compreensão de ministério, aquela igreja estava dividida em seguidores de Paulo e seguidores de Apolo, como se eles fossem donos da obra. Como se Paulo fosse o dono da igreja. Como se Apolo fosse o dono da igreja. O apóstolo Paulo vai deixar claro que a obra que eles fizeram de plantar e de regar não tornava-os dignos de seguidores em seus nomes. Porque ele vai dizer que ambos são servos do Senhor. Nós somos servos. O que nós fazemos é em obediência a Cristo. Se eu plantei é porque Cristo mandou plantar. Se o outro regou é porque Cristo mandou regar. Nós somos servos. Nós só cumprimos ordens. Quando Paulo fala à igreja de Roma, ele vai deixar claro que a maldade do coração do homem tem a tendência de dar a outro a glória que é de Deus. Vamos lá para Romanos capítulo 1, versículo de 21 ao 23. Bora ver isso com muita clareza agora. Romanos capítulo 1, versículo 21 ao 23.
porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança de homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. A tendência do coração pecaminoso é tirar a glória de Deus e dar para outro. No caso de Corinto, estavam tirando a glória de Deus e tentando lançar sobre Paulo e sobre Apolo. Isso é um coração pecaminoso. Qual a diferença de Romanos para Coríntios? Nenhuma. Uma tirava a glória de Deus e dava para imagens de escultura. A outra estava tentando tirar a glória de Deus e jogar sobre os obreiros de Deus. É o mesmo erro. Estão tentando roubar a glória de Deus, todas as duas. Então Coríntios, a igreja de Coríntios estava tentando dar aos servos, aos obreiros, a glória que é do Senhor. E isso estava causando divisão na igreja. Mas a vontade de Deus é que a sua igreja seja espiritualmente madura. Isso só vai acontecer quando nós tivermos a correta compreensão de ministério. E infelizmente nem todos os crentes têm compreensão exata de ministério. Por isso que tem pessoas adorando líderes, adorando pastores, bispos, sei lá o quê, como se eles fossem donos da obra. Por isso há líderes que se colocam no pedestal, são intocáveis. Eles se colocam como donos da obra, roubando a glória de Deus. Vocês já viram igreja que tem o nome do pastor na placa? Vocês já viram? Igreja do pastor fulano de tal, misericórdia. Tu é o dono da igreja, meu irmão. Ministério fulano de tal. Meu irmão, tu está roubando a glória de Deus. Você está querendo ser o dono da obra, que você é servo, você não é senhor. Tem gente que não entendeu ainda o que é ministério. Não tem clareza do seu lugar e do lugar de Deus na obra. Às vezes a própria igreja dá aos homens a glória que é para ser de Deus. Não só pastores, mas eu falo cantores, palestrantes. São adorados como se fossem deuses. Temos que compreender que a igreja de Cristo não é lugar de personalidades, não é lugar de celebridades, não é lugar de estrelas, é lugar de brilhar a luz de Cristo Jesus, não a nossa luz. Que a honra, que a glória venham ser somente dele na igreja e de mais ninguém. Então nós temos que deixar de ser meninos e começarmos a buscar maturidade espiritual. Isso vai começar quando nós compreendermos corretamente o que é ministério. Ministério é isso que Paulo falou, nós somos servos. Nós somos obreiros. A obra de Deus. Ele é o dono da obra. Isso é ministério. E o terceiro sinal de maturidade espiritual é a compreensão de propósito. Muitas vezes a carnalidade, ela começa com uma coisa muito simples. Quando nós começamos a fazer comparações indevidas. Certa feita um pastor conhecido meu estava muito triste, porque ele estava tendo muitos problemas na sua igreja, que ele estava pastoreando, porque a igreja constantemente fazia comparações entre o ministério dele e do pastor anterior. Isso é muito chato.
Depois eu vou falar mais sobre isso. Queridos, isso é sinal de maturidade espiritual. Sinal de maturidade. Estabelecer comparações entre pastores é carnal. Por 2 motivos. Primeiro, quando eu comparo o ministério de 2 pessoas diferentes, primeiro, eu não estou levando em conta a própria obra de Deus. Deus faz pessoas diferentes, com história de vida diferente, personalidade diferente, dons e talentos diferentes. Como é que eu posso cobrar que 2 pessoas sejam iguais, sendo que Deus não as fez iguais? Isso é completamente sem sentido. Por mais que nós formos da mesma igreja, da mesma denominação, preguemos a mesma doutrina, a forma de trabalhar de cada um vai ser diferente. Porque Deus fez pessoas diferentes. Você não pode cobrar que o fulano faça exatamente igual ao Beltrano, porque isso não dá certo. Até quem são irmãos de carne, de sangue, não fazem nada igual. Você vê 2 irmãos, né? O Vitor e a Vitória. Devem ser diferentes. Na forma de fazer, na forma de pensar. Imagina 2 pessoas nascidas em locais diferentes, famílias diferentes, com história de vida diferente. É lógico que serão pessoas diferentes, vão fazer de maneira diferente. Então, quando eu começo a comparar 2 pessoas, eu não estou levando em conta o que Deus fez, a obra de Deus. Segundo, quando eu comparo 2 pessoas, eu não estou levando em conta o propósito estabelecido por Deus. O propósito de Deus para cada obreiro. Deus, quando chama um obreiro para a sua obra, Ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Ele sabe exatamente o que a igreja está precisando. Não é o que ela está querendo, é o que ela está precisando. Deus sabe disso. Vamos voltar um pouquinho para a história. Vamos lá para Moisés. Deus chamou Moisés para liderar o povo na saída do Egito, para conduzir esse povo durante 40 anos no deserto. Mas na hora de entrar na terra prometida, Deus chamou quem? Josué. Foi Josué que entrou na terra prometida. Então, cada obreiro tem o seu papel, cada obreiro tem o seu propósito na mão de Deus. Deus tinha um propósito diferente para cada um deles, era a mesma obra, é o mesmo povo de Deus. Era o mesmo lugar que eles iriam chegar, mas o propósito para cada um era diferente. Deus levantou pessoas com perfil diferente. Moisés era completamente diferente de Josué. Então ele usa um para sair do Egito e outro para chegar em Canaã. É a mesma obra, é o mesmo Deus, é o mesmo povo. Paulo deixa muito claro essa questão, que ele e Apolo não só tinham perfis diferentes, mas como foram chamados para propósitos diferentes na mesma igreja. Ele fala que ele foi chamado para plantar. Quando ele fala planta, ele está falando dele mesmo. Ele plantou a igreja, ele fundou a igreja. Plantar é isso, é começar a igreja do zero, é ajuntar o povo, ensinar os rudimentos do evangelho. Paulo plantou, começou o trabalho. Apolo foi chamado para regar, é outro propósito, ou seja, edificar a igreja na pregação da palavra, no ensino, preparar para o crescimento da igreja. Ou seja, eles foram chamados por Deus para propósitos diferentes na mesma igreja. Então não tem como fazer comparações. Não tem como comparar isso.
Então, desse modo, a igreja se dividir em um grupo simpatizante de Paulo e outro simpatizante de Apolo é imaturidade. É não compreender os propósitos de Deus para a sua igreja. O propósito que Deus tem para cada obreiro que Ele chama na sua igreja. Paulo vai deixar claro que ambos são servos do dono da obra, estavam somente cumprindo o propósito soberano do Senhor. Vamos lá para os versículos 8 e 9, 1 Coríntios 3, 8 e 9. Fica muito claro aqui. O que planta e o que rega tem um só propósito. E cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Então, a obra é a mesma. A obra é a mesma. Só que um foi chamado para uma coisa, o outro foi chamado para outra, na mesma obra, porque Deus sabia que no momento era necessário um plantador de igreja. Em outro momento era necessário alguém para ensinar as doutrinas, para regar. Então Deus sabe o que faz, irmãos. A imaturidade não é de Deus, não é de Paulo, não é de Apolo, é da igreja, que não está entendendo o que Deus está fazendo. Mas a palavra nos incentiva a não vivermos assim como essa igreja vivia. Separado, grupo para um lado, outro grupo para o outro, um grupo rival do outro talvez. A palavra diz no Salmo 133, versículo 1: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Essa é a vontade de Deus. Não é um grupo de Paulo, não é um grupo de Apolo. A vontade do Senhor é como nós vivemos em união. Romanos 15, versículos 5 e 6. A palavra nos diz: o Deus que concede perseverança e ânimo, dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz vocês glorifiquem a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a vontade de Deus para a sua igreja. Uma igreja unida, uma igreja que caminha para o mesmo sentido, e não uma igreja que tem fã-clubes e vive separada. Uma igreja madura espiritualmente vive em unidade. Então, sem a clara compreensão de propósito soberano de Deus para a sua igreja, ela vai acabar se dividindo. Ela vai acabar cocheando em dois pensamentos, lutando contra si mesma, ao invés de unir forças em prol de um objetivo comum, a expansão do Evangelho. Então, por não ter compreendido o propósito de Deus por meio do ministério de Paulo e de Apolo, a igreja de Corinto estava se dividindo e não estava amadurecendo espiritualmente. Então, essa igreja de Corinto, ela era espiritualmente imatura por não compreender o propósito de Deus no ministério de Paulo e de Apolo, e acabou tentando dar aos obreiros a glória que é de Deus. Então temos que compreender primeiro que a obra é do Senhor. A obra não é minha, não é do pastor que fundou a igreja, não é do seminarista que veio depois. A obra é de Deus. E Ele coloca à frente da sua obra não aqueles que são mais bem preparados aos nossos olhos. Até porque isso seria impossível. Porque o mais bem preparado para mim talvez não seja para ela, talvez não seja para ele. Então não tem como agradar todo mundo e dizer, o mais bem preparado aos olhos de todos da igreja. Não existe isso, impossível. Mas Deus coloca à frente da obra aquele que vai cumprir o seu propósito na obra. Como Ele levantou Paulo para plantar, Apolo para regar. Ele levanta aqueles que vão cumprir o seu propósito soberano na igreja.
E a compreensão de propósito é uma marca de maturidade espiritual. Então, do que nós expomos aqui nessa noite, assim como foi com a igreja de Corinto, muitas vezes as nossas igrejas podem se ver maduras segundo os nossos padrões. Mas segundo os padrões de Deus, tem muita igreja imatura. Igreja que não está crescendo espiritualmente. Algumas são até de anos de existência, que se acham maduras por si próprias. Algumas são bem financeiramente. E muitos podem olhar e achar que são igrejas maduras, mas quando você olha segundo o que a Bíblia diz, não são. Igrejas maduras de fato buscam a unidade, buscam andar em comunhão, buscam ter um só pensamento, um só Senhor, um só Deus. Igrejas maduras têm compreensão de ministério, que nós somos servos e Deus é o Senhor. Igrejas maduras têm compreensão de propósito, que Deus coloca, Deus chama aqueles que Ele escolheu para cumprir o seu propósito soberano. E que a nossa igreja possa caminhar rumo à maturidade cristã. Não segundo os nossos padrões, mas segundo os padrões da Bíblia. Quem decide esses critérios não somos nós. Ah, a minha igreja é madura porque tem entrada de 1 milhão por mês. Isso não é maturidade. É segundo o olho do homem, mas segundo o que a Bíblia nos diz, não é. Então que nós possamos ser uma igreja madura segundo os olhos de Deus, segundo o padrão de Deus, não o nosso. O nosso padrão, ele é furado. O nosso padrão, ele é corrompido. Que nós possamos ser maduros pela ótica da Bíblia, e não pela nossa ótica. Amém? Fiquemos de pé, que essa palavra possa ter abençoado a sua vida e que nós possamos caminhar rumo à maturidade cristã. Senhor nosso Deus e Pai maravilhoso, que essa palavra, Senhor, possa ter penetrado os nossos corações nessa noite, Senhor. Que possamos sair daqui convictos, Pai, do que ela diz para o nosso coração. Nós precisamos deixar de ser uma igreja menina na fé, mas que nós possamos ser uma igreja que está no caminho do amadurecimento, que entende que a unidade é algo bíblico, é algo necessário. Sem a unidade não tem como ter igreja. Se cada um for puxar para um lado, vamos ter uma grande balbúrdia, não uma igreja do Senhor organizada, harmoniosa. Que nós possamos caminhar como fala a Tua palavra, Senhor, de maneira boa e agradável, vivendo em comunhão. Que nós possamos entender o que é ministério. Que possamos compreender que por mais inteligente que formos, mais sábio que nós possamos ser, mais estudiosos da palavra que sejamos, nós somos servos. Nós fazemos aquilo que o Senhor nos manda fazer. Eu posso ser alguém esforçado, muito bom no que eu faço, para a glória de Deus, mas que eu possa ter convicção que o Senhor é o dono da obra e que eu estou aqui para servir. Não aceitemos fã-clubes na igreja. Igreja não é lugar de fã-clube. Igreja é lugar de servos. Igreja não é lugar de termos o nosso nome estampado em um neon, em um letreiro luminoso. Não, o nome de Jesus tem que ser exaltado na igreja, não o nosso. Nos dá essa compreensão, Senhor. Nos dá a compreensão de propósito, Senhor.
que Deus chama pessoas segundo o seu propósito, não segundo a nossa vontade. Faz de nós, Pai, uma igreja espiritualmente madura. Em nome de Jesus é que eu te oro e te agradeço. Amém. E amém. Graças a Deus. Você pode sentar. Vamos passar agora para o tempo de tomarmos da ceia do Senhor. Momento este muito importante do nosso culto. O Senhor Jesus morreu por nós e nos deixou essa ordenança para tomarmos a ceia até a sua volta, até que Ele venha. Eu convido a irmã Rosa a nos auxiliar neste momento. A servir a ceia do Senhor. Que nós possamos fazer isso com muita reverência. Eu estava vendo essa semana uma entrevista com um pastor muito conhecido aqui no Brasil. Ele falava que tem uma certa igreja, que eu não vou dizer o nome porque estou sendo filmado. Uma certa igreja que diz que a ceia é a reprodução do próprio sacrifício de Jesus. Esse é um erro doutrinário, né? É como se estivessem fazendo de novo o sacrifício de Cristo na cruz. Isso não é verdade. É por isso que essa igreja fala que o pão vira carne e o suco vira sangue. Porque é como se estivesse refazendo o sacrifício de Cristo. Mas a palavra diz que o sacrifício foi feito uma só vez. E não tem reprodução. Não tem como reproduzir o que Cristo fez na cruz. Então essa igreja está falhando doutrinariamente. O que Jesus nos deixou não foi uma reprodução do sacrifício dele, não. Foi um memorial do seu sacrifício. Aqui nada vai se transformar em coisa nenhuma. O pão continua sendo pão, o suco continua sendo suco. Mas nós lembramos do que Cristo fez na cruz. Lembramos que o pão simboliza a sua carne sendo massacrada, pregada no madeiro. E o suco simboliza o seu sangue derramado por nós. É assim que nós aprendemos da palavra do Senhor. Então que nós possamos tomar da ceia de maneira reverente. A palavra diz: examine-se cada um a si mesmo, coma do pão e tome do cálice. Então que nós possamos agora fazer uma reflexão sobre nós mesmos. Reflexão que só você pode fazer da sua própria vida. E se for o caso, peçamos perdão ao Senhor, para que nós possamos cear de maneira digna, de maneira agradável a Deus. Eu convido a irmã Rosa a nos elevar a Deus em oração. Vamos ficar de pé e vamos agradecer a Deus por esta oportunidade que Ele está nos dando, né? Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade que simbolicamente iremos fazer, representando o teu sangue, o teu corpo, ó Deus, na qual, Deus, tu deste o teu único Filho, imerecidamente, para nos libertar dos nossos pecados, Deus. Mas como a tua misericórdia é tão grande pelos teus filhos que tu permitisse estar na terra, Pai. E sempre está
lembrando deste ato que só Tu, Deus, deste esta oportunidade para cada pecador, para cada filho, para cada criatura, Senhor, porque enquanto nós não aceitar Tu como o nosso único e suficiente para Salvador, nós somos criaturas de Deus. A partir do momento em que te aceitamos, passamos a ser chamados de filhos de Deus. Oh Pai, que maravilha! Que oportunidade, Senhor, que Tu nos deste para nos recuperar, para não nos aproximar, Senhor, do inimigo. Não deixe que ele destrua, Deus, esta maravilha que Tu fizeste para cada um ser humano, Pai. Senhor, eu te agradeço, nós te agradecemos. E estamos aqui agora, fazendo essa ceia, Senhor, para que Tu possa, Senhor, perdoar as nossas falhas, os nossos pecados, para fazer essa ceia de coração limpo, de mente limpa, Senhor, fazer esta Tua obra. Abençoa, Senhor, esta igreja, abençoa cada membro, cada congregado, Senhor, nos liberta de alguma coisa que nos prende ainda, Senhor, a este mundo. A este mundo, Senhor, na qual só tem tentações, intrigas e brigas, Senhor. Mas, Senhor, nos protege, nos dá força para reagir contra a carne. E, Senhor, aceitar o Espírito da verdade. É o que eu te peço e derramo diante do Teu altar, Pai. Todas as coisas que não te agradam, para que Tu possa, Senhor, nos liberar, nos libertar deste mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Pai. Amém. Amém. A irmã vai estar servindo os elementos, você pode sentar. E vamos com reverência aguardar e tomarmos juntos a ceia do Senhor. Pode servir. A palavra diz: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu
e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Comamos todos do pão. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Tomemos o cálice. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Glórias a Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, Pai eterno, Pai amado, nós te glorificamos por tão grande sacrifício na cruz, Senhor. Um dia o Senhor nos encontrou no pecado, nos viu no lamaçal, que nós não éramos merecedores de nada, mas o Senhor mesmo assim nos alcançou. O Senhor deu a sua vida por nós, a palavra diz, quando ainda éramos pecadores. Que maravilha o Senhor fez. Muito obrigado, Senhor, pelo teu grande feito na cruz, por ter vencido a morte por mim, por ter morrido em meu lugar, por ter entregue o seu corpo e derramado o seu sangue por mim. Aquela cruz que era minha, o Senhor levou. Glórias a Deus por isso. O Senhor levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós te louvamos, Senhor, nessa noite. Que nós possamos lembrar sempre de que alguém pagou um alto preço por nós, preço de cruz, para nos salvar. Em nome de Jesus, amém. Fiquemos de pé. Vamos celebrar cantando que não há nada mais precioso além do sangue de Jesus Cristo. Foi o seu sangue que nos resgatou, foi pelo seu sangue que nós fomos comprados, fomos redimidos do pecado, foi pelo sangue do Salvador Jesus Cristo. Seu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, falar de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Sua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue.
Você é livre. Comigo. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Mais uma vez. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Nada além do sangue.
Glória a Deus, você pode assentar. Não há nada mais precioso, mais valoroso que o sangue de Jesus. Vamos também adorá-lo com nossos dízimos e ofertas. Você pode ficar à vontade. Vamos dar o nosso melhor para Deus. Aquilo que nós temos, também aquilo que nós somos. Nós possamos colocar não só a nossa finança, mas a nossa vida no altar do Senhor. Nós possamos adorá-lo como Abel fez, né? Que Deus olhou para ele e para a sua oferta. Que Deus possa olhar para nós e para a nossa oferta e para o nosso dízimo nesse momento. Fique à vontade para estar entregando ao Senhor. É mais que abundante, supre as minhas necessidades. Descanso em pastos verdejantes, El Shaddai cuida de mim. É mais que abundante, supre as minhas necessidades. Descanso em pastos verdejantes. Amém, glória a Deus. Cuida de mim. Glória a Deus. Eu convido a nossa irmã Angélica a nos levar a Deus a oração pelos dízimos e ofertas. Senhor Jesus, nós rendemos graças a Ti, Senhor, nesta noite. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra que é viva e eficaz. E obrigada, Senhor, por cada oferta, por cada dízimo, Pai. Que o Senhor continue a derramar da Tua graça, Senhor, sobre a vida de cada um dos nossos irmãos em Cristo, Pai. Que cada dízimo, cada oferta, Senhor, que foi depositado, que seja usado, Senhor, para a Tua obra, Senhor, para que o Teu nome venha a ser glorificado aqui neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Estamos chegando então ao final do nosso culto de domingo. Nós temos quarta-feira o nosso culto de oração e doutrina. Venha às quartas-feiras, venha orar conosco, venha estar aprendendo mais da palavra do Senhor. Faça, né, o seu melhor para vir na quarta-feira também. É um tempo muito precioso que nós temos para cultuarmos também a Deus nas quartas-feiras, às 19h30. Domingo pela manhã nós temos a nossa escola bíblica dominical. Tem temas maravilhosos, né? Hoje não foi diferente. Eu creio que a palavra hoje foi muito impactante para todos nós. A gente aprendeu algo novo, a gente foi direcionado por Deus em muitos momentos aqui. Foi algo tremendo o que nós tivemos hoje pela manhã. Falamos sobre relacionamentos conjugais debaixo da palavra de Deus, né? Pela palavra de Deus. Então foi maravilhoso. Realmente nós aprendemos coisas novas, trocamos ideias e foi muito bom. Então todo domingo, 9h, venha para a nossa escola dominical. Domingo pela noite temos o nosso culto de louvor e adoração, sempre às 18h. Também não falte, não fique em casa, venha. É algo maravilhoso nós estarmos juntos, sendo edificados na palavra do Senhor. Então venha aos domingos, de manhã e pela noite também, para você crescer, como nós falamos hoje, espiritualmente, na graça e no conhecimento. Amém?
Mais algum aviso? Hoje não tem lanche, né? Então, infelizmente, né, vamos ter que lanchar lá fora hoje. Mas domingo que vem, se Deus quiser, vamos ter água aqui em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Vamos ficar de pé. Deus amado, Deus querido, nós te louvamos, Senhor, mais uma vez, já nesse finalzinho de culto em que nós estamos, que o Teu nome, Senhor, venha a ser glorificado e venha a ser honrado, sempre, Pai, em nossas vidas. Abençoa a nossa semana que já começou, ó Deus, nos traz a Tua paz, que a nossa casa venha estar cheia da Tua graça, Pai, do Teu amor, como nós falamos hoje pela manhã, que haja entendimento em nossos lares, que haja entendimento em nossas famílias, Senhor, que haja harmonia de Cristo em nossos lares. Deus abençoa aqueles que estão enfermos, Senhor. Vem ministrar a Tua cura, Pai, na vida da Alice, ó Deus, que ainda está doente, aquela criança, Pai, está enferma. Nós vimos, Senhor, a situação que ela está, e que o Senhor possa estar sarando, Pai, curando a Tua pequena, Senhor, em nome de Jesus. Vem ser com o Rodrigo também, com a Rodiane, Pai, dá sabedoria a eles para trabalharem e fazer o que é correto nesse momento. Não é fácil ter uma criança doente em casa. E todos os outros, Pai, que estão doentes também, fisicamente, doentes na alma, Senhor, cura em nome de Jesus. Nos dá um coração segundo o Teu, Senhor. E que essa semana nós possamos experimentar da Tua glória, Pai. Experimentar da Tua provisão. Que não falte o alimento em nossas mesas, Senhor. Não deixe os Teus servos, Pai, passarem por necessidade. Supre-nos, Pai, do que nós precisamos em nome de Jesus, Pai. Nos dá saúde para trabalhar, Senhor. Que nós possamos estar bem fisicamente para sair e fazermos aquilo que temos que fazer. Nos dá vigor físico, Pai. Nos dá força para trabalhar, para estudar. Em nome de Jesus, Pai. E nos conduz em tudo aquilo que vamos fazer, Senhor. Que tudo venha a ser orientado por Ti, que as decisões que vamos tomar venham a ser debaixo da Tua iluminação, Senhor. Em nome de Jesus. E com o amor de Deus, o Pai, a graça do Filho Jesus Cristo e as comunhões e a consolação do Espírito Santo venha a ser com o Seu povo hoje e sempre. A igreja diz: amém. Estamos despedidos. Semana abençoada para todos em nome de Jesus. E nos encontramos na quarta-feira.